Bom dia, sexto ano. Hoje é sexta-feira, dia 20/8. Vamos continuar aí corrigindo as nossas atividades, pessoal. Página 296. Vamos começar a ir a ver as tarefas, né? Então vamos lá. Página 296, A1. Ele diz lá: a água dissolve uma variedade de substâncias, por isso é considerada solvente universal. Sabendo disso, responda. Alternativa A. Em uma solução, qual substância é identificada como solvente e qual é soluto? A substância dissolvida é o soluto e a substância que vai dissolver é o solvente, né, pessoal? Então, relembrando o que nós vimos. O que vai ser dissolvido é o soluto. E o que dissolve aquilo lá, aquela matéria, é o solvente. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu vou fazer um suco, aquele pozinho que está dentro daquele envelopezinho é o meu soluto. Por que ele é o soluto? Porque ele vai ser dissolvido pela água, que é o meu solvente. Tá? A B. Na mistura água e sabão em pó, qual é o solvente e qual é o soluto? A água é o solvente, o sabão em pó é o soluto, né? Porque a água vai dissolver o sabão em pó. Então, a água é o solvente e o sabão em pó é o soluto, tá? Página 297, A2. Ele diz lá: você aprendeu que uma mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Observe a imagem ao lado. Então, na imagem ao lado aí, a gente tem um copo com água, no fundo dele parece ser algumas moedas e em cima tem uma rolha, né? Essas rolhas, essa tampa de, normalmente tem garrafa de vinho, tá? Uma rolha. Aí ele pergunta lá, na A, que tipo de mistura aparece na imagem? Parece uma mistura heterogênea, né, pessoal? Porque nós estamos vendo três fases aí. Estamos vendo a moeda lá no fundo, estamos vendo a água e estamos vendo a rolha. Então, é uma mistura heterogênea. B. Quantas fases essa mistura apresenta? Identifique-as. Apresenta três fases, né? A primeira fase aí é a rolha, que está em cima. A segunda, a água. E a terceira, as moedas. Então, a B aí, essa mistura apresenta três fases. A primeira é a rolha, a segunda é a água e a terceira, as moedas. Tá? A 3. No dia a dia, ocorrem diversas transformações químicas a nosso redor. Em que momento ou situação podemos afirmar que ocorreu uma transformação química com determinado material? Quando o material se transformar em outro, né? Na realidade é bem simples. Quando ele se transformar em outro, é porque houve uma transformação química, né? Ele pode se transformar no quê? Numa uma composição química diferente da anterior, né? Quando ele pode mudar de cor, de sabor, de formato, textura, cheiro, né? Então houve uma transformação, né? Então quando ele mudar para uma outra composição. 4. Escreva 2 exemplos de reações químicas que ocorrem no dia a dia. Então aí cada um vai poder colocar o que achar melhor, né? Mais uma sugestão aí é a digestão dos alimentos. É uma reação química que ocorre diariamente, né? Quando a gente se alimenta, tipo você almoçou, tem que haver digestão desse alimento. Essa digestão é o que? É uma reação química, né? Que vai haver lá com o suco gástrico no seu estômago e tal. Então, a digestão dos alimentos é um exemplo. O enferrujamento da palha de aço, tipo quando
deixa-se lá na pia da cozinha um pedaço de palha de aço, ela vai enferrujar. Então, é também uma reação química. Ela vai enferrujar porque vai estar em contato com a água ali e com o oxigênio, né? Então, vai haver essa transformação, né? A queima de combustíveis, como por exemplo, quando você está andando de carro, você está queimando, né? A gasolina ou o álcool, tanto faz. Então, a queima do combustível também é um tipo de reações químicas. O que mais que podemos dizer aí? Uma reação química cozimento dos alimentos, né? Porque quando você cozinha um alimento vai mudar a textura dele, né? Ele era bem firme, vai passar a ser cozido, vai ficar uma textura diferente, vai ficar mole, né? Ou seja, tem várias situações aí onde ocorre reações químicas, tá? Eu citei algumas possíveis aí, vocês podem colocar aí o que vocês acharem melhor. A 5. Paulo comeu um lanche que lhe causou muita dor de estômago. O rapaz foi até a farmácia, pediu um antiácido, colocou-o em um copo com água e bebeu rapidamente. Podemos dizer que ocorreu uma transformação química nessa situação? Claro que sim, né? Ou seja, ele comeu um lanche lá e não conseguiu fazer digestão, né? Ou seja, talvez a quantidade de suco gástrico que estava ali no estômago dele foi muito pequena para ajudar essa digestão do lanche que de repente era muito pesado, tá? Então houve uma transformação, sim. Então a resposta é sim. Porque quando o antiácido é misturado à água, ele há a formação de bolhas, né? Vai fervescer. Essas bolhas resultam do quê? Da formação de um gás. Então já houve transformação ali, né? E aí foi tá o quê? Foi produzida uma nova substância, tá? Então houve uma reação química sim. A 6. Quando misturamos em um recipiente certa quantidade de vinagre com bicarbonato de sódio, há efervescência na mistura, em razão da formação de gás carbônico. Entre as substâncias citadas nesse experimento, indique com R os reagentes e com P os produtos. Bicarbonato de sódio é um reagente, ele vai reagir lá com o vinagre. Vinagre também é um reagente. E o C, o gás carbônico, é um produto, né? É o que é produzido. Então, tanto o vinagre quanto o bicarbonato de sódio são reagentes. Você colocou duas coisas ali, ela vai reagir e produzir o gás carbônico. Então, fica RRP. 7. As ligas metálicas são amplamente utilizadas na indústria por conta de suas propriedades. Descreva pelo menos uma vantagem para cada uma das ligas a seguir. Então, latão. Qual a vantagem do latão? Ele é bastante maleável, ou seja, você pode trabalhar com ele mais fácil, né? Ele é maleável, é mais macio, né? Ele é de baixo custo, né? Acho que essas duas vantagens. Ele pede pelo menos uma vantagem, né? Então, duas vantagens aí que eu vejo no latão. Ele é maleável, ou seja, é fácil de trabalhar com ele, porque ele é mais macio do que o ferro, vamos supor. E ele é de baixo custo, né? Ou seja, mais barato. Aço inox, qual a vantagem? Ele é muito resistente à formação de ferrugem. Então, a vantagem do aço inox é que ele é resistente à ferrugem, né? Ele não vai enferrujar, tá? Então, essa é a vantagem. 8. Cite exemplos de uma transformação química que pode ser observada em metais e madeiras. Transformação química em metais. A mais comum, ferrugem, né?
Você vê isso aonde? Palha de aço, cadeado que fica do lado de fora, assim, que fica exposto à chuva, ao vento, né, ao oxigênio, né, enfim. Então, metais aí, uma transformação química mais comum, a ferrugem, né, que pode acontecer na palha de aço, nos cadeados e em outros tipos de metais, portão, né, até mesmo algumas portas de aço que são fraquinhas, de repente fica, se ela é porta assim que pega chuva, começa a enferrujar, né? Então a ferrugem é o mais comum. De transformação na madeira, a queima da madeira, né? Formação de cinza e de carvão. Então na madeira, a transformação química que pode ocorrer na madeira é a queima, que vai ter a formação da cinza e do carvão, tá? Então, pessoal, na página 297 encerrou aí as atividades da unidade 1. E na página 298 nós temos aí um resumão do que a gente viu, né? Do que nós aprendemos com essa unidade. Então, nós temos lá 298. Vamos rever o que foi estudado nessa unidade? Observe o esquema a seguir. Então, vamos lá, pessoal. Misturas. Então, nós vimos que essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, né? Essas misturas, nós vimos aí também a água do mar, quando livre de poluição, é uma substância homogênea ou heterogênea? Justifique sua resposta. Então, veja bem, pessoal. Estou perguntando aí. As misturas homogêneas, nós vimos que são aquelas misturas que, quando a gente olha, é uma coisa só. Ela se transforma numa solução, né? Não dá para a gente distinguir quais são os componentes dessa mistura a olho nu, tá? E as misturas heterogêneas são aquelas que a gente olha e já dá para a gente ver. Então, ele diz lá, a água do mar, quando livre de poluição, é uma substância homogênea ou heterogênea? Homogênea, né, pessoal? Porque quando eu olho a água do mar, não dá para mim ver o sal que tem ali, né, os sais minerais que tá ali. Então, a resposta aí que vocês devem colocar aí a água do mar é uma substância homogênea. Aí ele pede para justificar a resposta. Porque é uma mistura de várias substâncias, né? A gente tem água, sódio, outros sais minerais aí, mas que apresenta apenas uma fase, né? Então, justificando a resposta, porque ela é uma mistura, ela possui várias substâncias, né? Que possui a água, o sódio, né? Que é o sal, outros sais minerais, mas a gente olha, a gente só vê uma fase, portanto, ela é homogênea. Continuando, ele diz lá, transformações químicas, ligas metálicas. Aí ele coloca lá, pessoal, pergunta. A produção de vinagre de vinho demonstra um tipo de transformação química que ocorre com a participação do gás oxigênio. Aí vem lá, saindo desse daí. Com base em seus conhecimentos, aí já está à esquerda aí, pessoal. Com base em seus conhecimentos, identifique os reagentes e o produto nesse tipo de transformação. Então, nós vimos aí, ela está falando lá, o primeiro lá, a produção do vinagre e tal, aí o quadradinho à esquerda que eu vou responder agora, pessoal. Com base em seus conhecimentos, identifique os reagentes e o produto nesse tipo de transformação. Os reagentes, quais são, pessoal? Vinho e o oxigênio, né? Produto é o vinagre. O que ele está dizendo aí, na produção do vinagre de vinho, né? Ocorre um tipo de transformação. Então, quais são os reagentes? O vinho e o oxigênio. E o produto é o que a gente vai obter dessa reação, né?
que é o vinagre. Então, esse quadradinho aí que vocês têm à esquerda, para vocês preencherem, vocês vão preencher da seguinte maneira. Os reagentes são o vinho e o oxigênio, e o produto é o vinagre. Lá do lado direito, ainda saindo dessa parte onde ele está dizendo aí da produção do vinagre, ele diz lá: que evidências podem ser percebidas nessa transformação? Então, o que pode ser percebido aí? Mudança de cor, cheiro, o sabor do vinho, que vai se transformar em vinagre. Então, essas são as transformações. Então, ele diz lá, ó. Então, coloquem aí. É evidente a mudança de cor, vírgula, cheiro e sabor do vinho que se transforma em vinagre. Tá? Então, pessoal, com a correção dessas atividades aí da unidade 1, nós encerramos essa unidade, tá? Na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, né? Nós vamos dar continuidade lá sobre a unidade 2, onde estávamos falando sobre os corpos na água, né? A flutuação dos corpos na água, tá? Onde nós falamos ali sobre a densidade e tal. E aí nós vamos falar mais um pouquinho de empuxo. Então, nessa unidade 2 aí, nós vimos que o empuxo é o princípio de Arquimedes, né? Arquimedes, que foi um cientista, né? Um pensador grego, que ele enunciou a lei do empuxo, né? Que é conhecido também como princípio de Arquimedes. Vimos que esse empuxo, ele depende muito da densidade, que a flutuação depende da densidade e do empuxo, né? Vimos que a densidade a gente pode calcular através do volume e da massa. Toda substância a gente pode calcular a densidade dela. Vimos também que a densidade da água, pessoal, tudo que os cientistas vão fazer, eles usam como unidade a água, tá? Então, nós vimos no bimestre passado que a água ela possui seu ponto de fusão, que é 0 graus, possui seu ponto de ebulição, que é 100 graus, e agora nós vimos aqui que ela também possui densidade de 1 grama por centímetro cúbico. São coisas, né? São unidades da água que não mudam, tá? Então, nós vimos aí. Aí, as outras substâncias, nós podemos fazer o cálculo para saber a densidade, tá? Vimos também que a densidade, ela está relacionada, né, com a flutuação, porque tudo que é menos denso que a água, ele vai flutuar, e o que é mais denso, ele vai afundar, tá? E aí, vimos que o empuxo é uma força, né? Na realidade, é uma força que exerce sobre os líquidos e faz com que esse corpo, o objeto, ele mergulhe, né? Ele fique suspenso ali na superfície da água, tá? Então, nós vimos que o empuxo é a força exercida por um fluido, né? Líquido ou gás, sobre um objeto que esteja mergulhado nele, né? Ou seja, ali na água. E na próxima aula nós vamos ver aí, nós vamos testar aí o empuxo. Então, tem alguns experimentos aí onde nós vamos verificar realmente o empuxo, tá? Aonde nós podemos ver essa força, né, que é o empuxo, né, que está relacionado ao fato de afundar ou flutuar.
Mas isso nós vamos ver aí, esse teste aí, testando o empuxo aí, que está na página 303, que é testando o empuxo, nós vamos ver na próxima aula, que será na segunda-feira, dia 23, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos. Beijo. Até mais.